A imagem é forte. Mas essa era a realidade diária dessa mulher. Essa é uma das crises que eu tive. Eram crises de pânico frequentes. Por dia eu tinha mais ou menos 4 a 5 vezes. Tudo começou quando eu soube que tinha que fazer uma cirurgia. Eu sou da área da saúde e eu pensei que eu mesma poderia me curar. Aos poucos, tomando um remédio por conta própria. À noite, para dormir, eu não conseguia mais dormir, por conta de que eu fui ficando cada vez mais ansiosa, muito ansiosa. E o dia da cirurgia ia se aproximando e eu ia ficando mais angustiada, mais aperreada, porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa e de eu não voltar mais, né? E esses foram os remédios que o psiquiatra passaram para mim. São 6 tipos de medicações, eu tomava 8 por dia. E nenhuma delas servia. Aí foi no dia da minha cirurgia. E eu comecei a sentir o pânico pelas dores, porque como é osso, cirurgia de osso, é uma cirurgia muito traumatizadora e dolorosa. E mesmo operando o segundo, eu já não tinha mais a força de reagir. Depois do segundo, foi cada vez pior. Eu ficava feito louca, gritando na rua. Meus pais moram num condomínio, eu fiquei esse período todo, foram mais de 1 ano, na casa dos meus pais, que foi quem me acolheu. E eu já não me dominava mais. Aí começou a crise de depressão, né? Onde eu escutava as vozes. E essas vozes me ensinavam como eu tinha que me matar. O psiquiatra passava medicação a cada 3 meses. E eu tomei mais de 100 comprimidos. E quando a equipe do SAMU chegou para me socorrer, eu já estava desacordada. Eu estava em coma e fui encaminhada para a UPA do Jacintinho, que é o bairro mais próximo, onde eu fiquei entubada. Mas o médico disse à minha família que eu poderia acordar no outro dia, poderia acordar com 1 semana, poderia acordar com 1 mês, ou não poderia acordar. Marcigleide sobreviveu. Mas ao retornar para casa, as crises cada vez mais eram constantes e assustadoras. E a SAMU chegava e me socorria, me levava para a UPA. E acho que durante a semana eu dava acho que umas 7, 8 entradas na UPA. Já até conheci o Né? senhor. Sim. Eu não tomava banho, não queria escovar dente, não queria mais nada. Comecei a me isolar, só que queria ficar deitada, não queria conversar com ninguém. Tinha minha filha que sempre estava do meu lado, eu olhava para ela e meu filho pequeno. E nesses isolamentos eu me espancava. Comecei a me espancar. Eu mesma me socava, me agredia nos braços. Eu estava acabada. Quando eu estava lúcida, eu chegava e dizia, olhava para minha mãe e dizia, minha mãe, não me deixe. Porque assim eu não vou ter como pensar em nada, nem ouvir voz nenhuma. Acho que questão de 20, 30 minutos depois, começava tudo de novo. As vozes, que não era para eu pensar assim. E tinha uma dor, eu sentia uma dor no coração, que não é dor física. Era uma dor pesada da alma, doía, que eu gritava, minha mãe, está doendo. A dor que eu sentia na minha alma era maior do que a vida. Quando eu saí de uma das vezes que eu fui para a UPA, aí já não saí mais para casa. Um médico, por já me conhecer, a equipe médica, né? E disse, não, ela não vai mais para casa. Vamos mandar ela para o hospital psiquiátrico. Eu lembro que a psiquiatra, a doutora disse, você sabe onde você está? Eu disse, sei. Você vai ficar, você sabe que vai ficar amarrada.
A princípio, a gente tem uma sala onde ficam os pacientes como você, que está em crise, que não pode ficar só, nem pode ir para banheiro, tem que ficar contida no leito. Porque você agora está numa fase perigosa, que sozinha você não pode ficar. E fiquei. Fiquei amarrada, aí para comer, desamarrava, ficava um vigilante, um técnico, a gente comia, voltava de novo. Os gritos de morte que saia daqui, saia daqui. Eu creio que as pessoas ouvindo a mesma coisa que eu, né? E eu também entrava naquela neura. Quando eu saí, quando eu recebi alta, um dia que eu recebi alta, a psiquiatra olhou para mim e disse, quer alta? Eu disse, quero. Ela olhou para mim e disse, tem certeza que não vai tentar mais? Se tentar, vai voltar. Eu disse, tenho. Mas depois comecei a ter crises. E nesse ano e meio, eu ia a cada 3 meses para o psiquiatra. E ele passava medicação para 3 meses. Então, nesse meio tempo, minha mãe já estava na Universal e começou a lutar por mim. Minha mãe me levava para a igreja, eu ia, mas mesmo assim, no culto de libertação. Eu ia, mas ficava inquieta. Basta foi quando eu vi minha mãe sofrendo na madrugada. Ela com o radinho dela ligado. Ela estava ouvindo a Rede Aleluia. E ela chorando. Foi quando eu acordei e vi aquela cena. Minha mãe ajoelhada. E ela dizendo que não queria perder a minha filha. E aquilo foi impactante para mim, né? Foi quando eu disse, não, eu vou ter que lutar com ela. Quando foi no outro dia, eu disse à minha mãe, eu vou para a igreja com a senhora, agora eu vou por mim. Eu não vou porque a senhora quer me levar, que antes eu estava indo, porque ela queria que eu fosse a pulso, ela me levava a pulso. Mas depois eu disse, agora basta. E quando eu cheguei na Universal, foi dessa forma. E também, como passei, como a minha mãe não aceitar aquela situação, me revoltar. Né? Passei a me revoltar, que eu não aceitava aquilo que eu estava passando, aquela dor que eu sentia, que me matava. Não aceitava mais ouvir a voz do demônio na minha cabeça. Aquilo vá, 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 vá. Por que eu tenho que obedecer essa voz? Foi quando minha mãe fez a fogueira santa por mim. Porque eu estava nesse processo, não tinha como eu fazer. Foi minha mãe que lutou por mim, né, que fez o sacrifício dela. E quando eu decidi fazer a fogueira santa, porque eu entendi que só o Espírito Santo ele podia me curar. Eu só ia ter paz na minha vida se eu conseguisse obter o Espírito Santo. A minha vida eu botei no altar. Eu tinha que primeiro buscar a minha salvação, a minha alegria, a minha paz de espírito. Quando eu subi no altar, eu disse, Jesus, eis-me aqui. O que é velho, o que eu passei, vai ficar. Minhas angústias, meus medos, minhas aflições, a minha insegurança, minha ansiedade, a depressão. Quando eu desci do altar, eu desci tendo a certeza de que ali eu estava liberta. Eu estava liberta. Que ali eu tinha forças agora para lutar. Eu comecei a orar e disse, Jesus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu preciso que o Senhor me abrace. É algo sem explicação. Porque quando eu senti aquela alegria, comecei a orar, de repente, o Espírito Santo me tomou de uma forma de que hoje eu estou pronta para o mundo. Estou pronta para vencer qualquer coisa com Ele. E quantas crises a senhora teve mais depois desses dias aí? Nenhuma. Não tive nem mais uma crise. Pânico? Não. Porque eu deixei tudo lá no altar. Deixei tudo lá.
Eu acreditei. Eu criei que eu estava servindo a um Deus que levou tudo por mim, né? E que me deu nova vida. Então, esses remédios aqui, para que estão aqui, então? Para ir para o lixo. Para ir para o lixo. Não serve mais para nada? Para mim, não. Para mim, não. Não faço uso mais de nenhum remédio desses. Aí, não. Essa mulher aí ficou no altar. E hoje essa sou eu. A Marcigleide, que faz parte desse grupo. Depressão tem cura. Porque eu fui curada. Através do Espírito Santo. Deus usou a minha mãe grandemente. Para tirar a filha dela da cova dos leões. Voltei ao meu trabalho. Hoje eu ajudo o que eu sempre fiz, a salvar vidas, né? Tanto no profissional como na igreja, no grupo Depressão Tem Curas. Não tomo mais medicação. Não. Hoje eu não preciso de nada disso, mas só preciso do meu alimento diário, do Espírito Santo.